Olá a todos, estamos aqui em mais um Comerciência. Hoje nós vamos falar de leite e saúde óssea, o leite e a osteoporose. O tomar leite nos últimos anos tem sido algo muito polêmico, né? Muitas informações na internet falando do leite fazer mal, mas eu já adianto aqui que o leite só faz mal para quem tem realmente intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite. Tirando isso, né, o leite ele é um alimento rico em cálcio, rico em proteína e realmente ele é um alimento muito nutritivo. Mas vamos ver se o leite, em termos científicos, faz bem para o osso. Então, vamos começar aqui falando da osteoporose. Então, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, né, que é um órgão que regula a saúde no mundo inteiro, no Brasil nós temos cerca de 15 milhões de pessoas com osteoporose. O que é a osteoporose? A osteoporose é uma fraqueza do osso, né? Pensa numa estrutura muito sólida, que seria o osso, e aí essa estrutura sólida ela começa a esfarelar, tá? Ela começa a ficar fraca. Isso não dá sintoma nenhum. Ah, mas eu tenho osteoporose, eu sim. Não, a osteoporose não dá nenhum sintoma, ela não dói, infelizmente, né? Porque se doesse a gente corria para procurar para ver o que é, ela não arde, ela não queima. A gente só consegue fazer o diagnóstico da osteoporose realizando um exame específico aí que chama-se densitometria óssea. Às vezes a gente consegue supor que existe osteoporose pelo raio-x, porque você vê um osso muito transparente. Então, geralmente, para mulheres acima aí dos 60 anos e homens acima de 70 anos, começa a se pedir a densitometria óssea, por que para as mulheres mais cedo? Porque a mulher, geralmente, após a menopausa, depois dos 50 anos, ela tem uma tendência maior à perda de osso. E o grande problema da osteoporose, que é? Eu tenho um osso fraco, esse osso quebra facilmente. Então, não é incomum a gente ouvir pessoas que estavam sentadas, na hora que levanta, quebrou um osso, ou a hora que ela caiu, ela quebrou um osso, né? Então, e tem várias coisas importantes, né, nisso. O meu osso, para ser sólido, né, para ser bom, é como a estrutura de uma casa. É desde a hora da base, é desde a hora que eu estou começando a construir por tijolo, concreto e tal. Então, assim, eu formo isso desde a minha infância. Tem alguns estudos falando até do aleitamento materno associado a uma melhor estrutura óssea. Então, na minha infância, eu já preciso ter uma formação boa, na minha idade adulta, não é que eu vou me preocupar com isso só na velhice. Na velhice, eu vou colher os frutos desse osso. Além disso, né, para eu ter um osso bom, eu tenho que ter uma boa musculatura. Então, eu ter uma boa massa muscular também ajuda eu ter um osso mais forte, né? Se é uma pessoa desnutrida, com pouca massa muscular, ela tende a ter um osso mais fraco. E para também ter saúde óssea, eu preciso ter uma boa alimentação, porque o osso, basicamente, ele é composto por cálcio, então eu preciso ter um bom consumo de cálcio, preciso ter um bom consumo proteico para manter a massa muscular, e eu também preciso praticar atividade física. Então, assim, é um conjunto. Para eu ter essa saúde óssea, é um conjunto de coisas. Então, às vezes a gente escuta assim, ah, nossa, fulano não estava tão bem, caiu, quebrou o fêmur, pegou uma pneumonia e acabou morrendo. Por que isso acontece? Foi a quebra do osso? Não. O osso quebrou porque essa pessoa já estava muito fraca, muitas vezes com pouca massa muscular, não tinha muita imunidade, e aí a hora que ela pega a infecção, realmente ela não consegue se refazer, né, se recuperar dessa infecção. Então, veja como a saúde óssea é complicada. E a gente tem, sim, estudos mostrando que o consumo de leite e derivados do leite, como o iogurte, o queijo, tal, eles têm um retardamento dessa perda óssea. Então, assim, a perda óssea ocorre pelo envelhecimento. Mas, por exemplo, se eu já tiver uma boa estrutura óssea desde a infância, eu construí um osso muito forte, mesmo que eu vá perdendo um pouquinho com o meu envelhecimento, eu não chego até a osteoporose. Então, realmente isso é importante. Então, se eu consumir, e se eu não consumo nada de cálcio, o corpo vai tirar o cálcio do osso, porque o cálcio ele é usado em várias funções do nosso organismo, até na contração muscular. Então, todo o tempo a gente está tendo contração muscular, o coração é músculo, então para ele se contrair eu preciso usar o cálcio, para eu respirar eu uso musculatura pulmonar, para eu andar, para eu mexer, para eu falar, para tudo.
Então, se eu não estou consumindo cálcio, o corpo não tem dúvida nenhuma, ele vai lá e tira do osso, né? É como se eu tivesse uma despensa lotada, né, de cálcio. Então, ele vai lá e vai tirando. Eu sempre falo com os pacientes que um dia elas vão entrar na despensa e aquilo que estava em excesso sumiu. É exatamente isso que acontece. Ele vai tirando o cálcio do osso, e aí, um dia, não tem mais. O osso está tão fraco que não tem mais cálcio para ele tirar. Geralmente eu escuto muito dos pacientes assim: ah, não, mas meu cálcio no sangue é ótimo. Por quê? Porque o organismo está tirando o osso. Então, no sangue está bom, mas não quer dizer que no osso esteja bom, tá? Para o osso eu preciso fazer realmente a densitometria. Quando esse cálcio vem a cair no sangue, geralmente já são osteoporoses muito graves. Tá? Então, é importante realmente cuidar dessa massa óssea para evitar quedas, para evitar fraturas. E aí se fala, né, quanto que eu tenho de cálcio? Então, por exemplo, num copo de leite de vaca ou de cabra, eu chego a ter 300 miligramas de cálcio e 8 gramas de proteína. Eu tenho cálcio também em algumas verduras verdes escuras. O grande problema que está aqui embaixo, né, que é a biodisponibilidade. O que significa isso? É que eu consumo o alimento, mas aquela substância, né, aqui no caso o cálcio, ela não está tão fácil de ser absorvida assim, dependendo do alimento. Então, quanto mais fitato, ó, aqui está faltando um I aí nesse slide, quanto mais fitato e mais oxalato eu tenha nesse alimento, menos absorção de cálcio vai ocorrer. Então, muitas vezes eu escuto assim: ah, não, mas o leite tem a mesma quantidade de, sei lá, de um brócolis, por exemplo, mas a absorção do brócolis é diferente, porque a biodisponibilidade é outra, porque ele tem muito fitato, tá? Então, tem, assim, o cálcio, ele é muito difícil de ser absorvido, ele não é tão fácil assim, não é porque ele está lá que vai dizer que está absorvido, tá? Então, realmente a gente acaba tendo mais, né, essa biodisponibilidade maior no leite derivados, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre outros alimentos aí. Mas a gente tem em verduras, né? A gente tem, às vezes, em alguns peixes, a recomendação aí diária de cálcio, né, recomendada, em média, é 1 grama de cálcio por dia. Ah, então eu vou ter que tomar 3 copos de leite? É que somado a tudo, tá? Toda a alimentação. Mas dependendo do caso, a gente tem que realmente adequar esse consumo de cálcio. E se eu tenho intolerância à lactose? Eu não posso tomar leite. Lembra, eu falei, intolerância à lactose, ela tem que ser diagnosticada. Né? Quando eu tomo leite, o leite é uma proteína. A proteína também, né? Ele tem cálcio, mas ele é uma proteína. A proteína, ela é uma molécula muito grande. Então, para a gente digerir a proteína, ela dá mais trabalho para o corpo. Então, é lógico que quando eu tomo leite, eu tenho uma sensação de estar um pouco mais pesado. Isso é pela proteína, não é que eu tenha intolerância à lactose. Às vezes a pessoa fala, ah, mas é que eu fico leve quando eu tomo. A proteína vai dar trabalho para digerir, né? Então, realmente, isso. Se eu tenho intolerância à lactose, muitas vezes eu vou ter que ter uma distensão do abdômen, eu vou ter uma sensação, assim, de muito mal-estar quando eu consumo, eu vou ter diarreia. Então, não é só essa sensação de peso que caracteriza uma intolerância. E realmente o leite e os derivados do leite são ótimas fontes de cálcio e proteína, então a gente só deve tirar da nossa alimentação se realmente a gente tiver intolerância. Um outro mito que tem, mas o homem é o único animal que toma leite depois de deixar de ser filhote. Gente, o homem não é um animal comparável aos outros, né? Nós andamos em 2 patas, nós temos muita atividade ao longo do dia, em termos de tudo, né? De raciocínio, de atividade motora, e nós vivemos aí um período muito longo, então a gente precisa de uma estrutura óssea que não é comparável a outros animais. Então, não dá para falar, porque os outros não tomam, não dá para se comparar, tá? Então, assim, realmente a gente tira o leite derivado se a pessoa tem intolerância à lactose, e algumas pessoas têm uma intolerância leve, que tem só ao leite puro, mas não tem aos derivados. Então, é muito importante a gente conversar aí, quando você passar com o seu médico, com o seu nutricionista, para ver se você está consumindo cálcio de forma adequada. Isso desde a infância. Mas eu não sei, na minha infância, na minha idade adulta, eu estou preocupado agora que eu já estou mais velho. Ok, nunca é tarde para a gente acertar esse consumo.
E aí vamos ver das evidências científicas? A gente tem cerca aí de 289 estudos nos últimos 10 anos sobre leite e saúde óssea, né? 195 estudos em humanos. Quando a gente pega estudos randomizados, que são estudos feitos de uma forma mais adequada, mais rigorosa, eu tenho 19 estudos. Então não é pouca coisa. E aí, em um desses estudos aí que eu achei bem interessante, ele fala, né, do consumo aí de pelo menos, aí ele fez um consumo maior, a gente está falando de 1 grama por dia, ele fez de 1,3 gramas de cálcio por dia, tá? E ele acrescentou ainda 1 grama de proteína por quilo de peso. Então, ele colocou tanto o cálcio como o consumo proteico, né, dessas pessoas, e ele viu uma redução de 33% do risco de fraturas, de um modo geral, com esse consumo, 46% de redução do risco de fraturas do quadril e teve até uma diminuição do risco de quedas, porque eu melhoro minha massa muscular e aí eu caio menos. É muito comum a pessoa ter pouca massa muscular e acabar caindo mais, tá? Então, muito importante associar esse consumo aí da proteína, do cálcio, fazer exercício e ver realmente adequar isso na dieta, tá? Então, não deixem de tomar leite derivado se você não tiver intolerância ou alergia, tá? Porque ele realmente vai ajudar no seu osso e o nosso osso ele é muito importante para nos manter, né, em pé, nos manter sentados. Então a gente tem sim evidência científica no consumo de leite e saúde óssea, né? Inclusive tem alguns estudos falando, né, por conta desse modismo de tirar o leite de todo mundo, mesmo quem não tem intolerância, que teve um aumento aí da prevalência, né, da incidência de osteoporose em vários países, não só no Brasil, porque o consumo de cálcio diminuiu, tá bom? Então, sempre converse com o seu médico, veja se você precisa realmente tirar algum nutriente importante da sua dieta, mas o leite, ele ainda é um alimento essencial, tá? E para quem não tem intolerância ou alergia, ele é fundamental para manter a saúde óssea e para a gente ter um bem-estar. Não percam, na próxima semana a gente vai falar de vitamina C e câncer de pâncreas. Será que tem evidência de que usar vitamina C melhora o prognóstico do câncer de pâncreas? Tá bom? Então, até a semana que vem.